despois deste vídeo tan ilustrativo, agora sí, entramos en materia e facémolo cunha mesa redonda baixo título Implementación das infraestructuras verdes, guías metodolóxicas e casos prácticos. Nela falaremos de metodoloxía e coñeceremos as estrategias expostas para Ourense, Guimarães e Paredes de Coura. Estará moderada por Cristina García, da Universidade da Coruña, e contará coa participación de Alberto Varela, da Universidade da Coruña, Ivo Oliveira, da Universidade do Miño, Sara Terroso, do Laboratorio da Paisaxe e Antía Martínez, de EOSA. Adiante. Moitas gracias. Bo día a todos e a todas. Vamos a comezar esta primeira mesa redonda que vamos a, que como dicía na presentación, imos a desenvolver, non, esta primeira parte das guías da guía de implementación, con unha parte dedicada á metodoloxía e outra parte dedicada a estrategias. Na parte da metodoloxía se explicará a guía de implementación de infraestructura verde a escala local. Como tamén comentaba previamente Pedro Calaza, é moi importante unificar ou combinar a parte académica, a parte institucional, que foi algo que se fixo para a implementación desta guía, e que esta guía, ademais, reflexa un bo entendemento e, ao final, un dos obxectivos tamén destes proxectos de investigación é establecer redes, xenerar coñecemento compartido e, en isto, creo que a redacción desta guía foi un exemplo e foi unha oportunidade tamén para todos os profesores que estamos implicados nesto dende a Universidade da Coruña e os implicados dende a Universidade do Miño para poñernos en contacto e traballar conxuntamente, o cal foi unha experiencia moi enriquecedora. E, sen máis, dou paso a Alberto e a Ivo, porque esta guía ten un obxectivo fundamental, que é a implementación a escala local para facilitar toda esta traducción de toda esta legislación que nos sobrepasa e que nos presentou Pedro Calaza e que como aterrizala a escala local. Esta guía poderá ser utilizada para os 405 concellos que conforman o Galicia e o norte de Portugal. E entón, consideramos que é un instrumento que pode ser moi utilizado para o desenvolvemento destas metodoloxías. Moitas gracias e lle dou o paso a Ivo e a Alberto para que nos expliquen esta guía de implementación. Buenos días, buen día, buenos días a todos. La presentación es común entre Ivo y yo, pero para hacerlo un poquito más ágil la voy a llevar yo y si hubiese algún tema, pues Ivo me corrige o me complementa. Bueno, yo creo que hoy es un día de festejo, después de mucho trabajo, como dijo el director del IET, pues estamos presentando muchos de los resultados. El primero que queremos trasladar con vosotros, y me alegro mucho de la presentación de Pedro Calaza, que ha comentado muchos de los temas, que trata la guía, pues es esta guía para implementar las estrategias locales, para implementar estrategias locales dentro de los municipios, para tener una infraestructura verde que acompañe a las estrategias europeas, nacionales y autonómicas, que creemos que es el elemento fundamental porque es en el municipio donde se puede hacer una planificación adecuada del territorio y se puede hacer una gestión adecuada de los terrenos más cercanos al ciudadano. El índice que vamos a seguir son consideraciones generales de esta guía, los primeros objetivos que se marcaron al inicio del trabajo ya en el año 2022-23 y después diferentes aspectos de interés de esta guía. Objetivos que se nos marcaron dentro del equipo de socios amplio de este proyecto Green Gap, pues era primero tener un documento metodológico que permitiese desarrollar estrategias locales de infraestructura verde en todos los municipios de la eurorregión.
¿Cuál es el público objetivo? Pues fundamentalmente decisores políticos y también responsables y técnicos municipales, ¿no? De forma complementaria, pues cualquier otro equipo que trabaje en temas de planificación, ingeniería ambiental y desarrollos territoriales. El marco territorial pues es la eurorregión, todos los municipios de la eurorregión, teniendo en cuenta las singularidades que tienen este entorno, ¿no? La dispersión de la población, el continuo rural-urbano que tenemos en nuestro territorio, la problemática de incendios y otros aspectos que están recogidos en la guía. ¿Cómo debían ser los contenidos de esta guía? Bueno, pues tendría que ser un documento que permitiese a cualquier municipio poder desarrollar su estrategia, independientemente del tamaño que tuviese este municipio, que tuviese descripciones prácticas con un lenguaje cercano para no complicar con ciertos conceptos que a veces se escapan en el día a día del trabajo municipal, desarrollar o proponer metodologías y dar guiones o herramientas para facilitar a estos municipios poder llevar a cabo las estrategias, concretar determinados temas de productos o resultados que deberían ir cumpliendo estos municipios para que su estrategia pudiese llevarse a cabo y desarrollar o proponer algunos ejemplos para que viesen de forma práctica cómo se puede desarrollar. Todo ello complementado con unos esquemas y un grafismo que facilitase la comprensión de todos estos elementos, ¿no? Y eso lo hemos trasladado en una guía que ya está cerrada, a falta de pequeños detalles de última hora, ya tiene una versión digital y próximamente tendremos también una versión impresa. El trabajo ha sido inmenso, el equipo de colaboradores pues, es todo el partenariado del proyecto, que somos 11 socios, pero fundamentalmente el trabajo principal ha estado llevado a cabo por el Instituto de Estudios del Territorio, que es el socio principal del proyecto, la Universidad de Miño, la Universidad de Coruña, el Laboratorio de Paisaje y la Fundación CERN. Durante el desarrollo de esa guía trabajamos de forma directa con un maquetador, un diseñador gráfico que nos ayudó a plasmar todos esos contenidos técnicos y metodológicos en un elemento gráfico que también ayude a comprender y a tener de forma más sencilla tener acceso a toda esta documentación, ¿no? El diseñador es Miguel González, que quería también mencionarlo por el trabajo duro que ha tenido que hacer y, como veis, hemos tenido durante la elaboración del trabajo hasta 10 versiones diferentes en idioma español y 4 versiones diferentes en el modelo inglés, ¿no? En el modelo portugués. Descripciones prácticas. Bueno, todas las guías, la guía se compone de varios capítulos que ahora comentaré y cada uno de los capítulos tiene un encabezado donde se indica el tema principal de ese capítulo. Los capítulos los hemos numerado no por número, sino por letra, también para hacer un cambio de visión, de que estamos hablando de un tema diferente, estamos hablando de un tema que no tiene un esquema funcional, sino que queremos romper las estructuras tradicionales de enfoque de este tipo de estrategias. En ese primer documento, en esa primera hoja del capítulo, pues está por supuesto el índice del capítulo y acompañado a ese primer índice pues aparece una frase motivadora. Todos los capítulos, en función de la temática, pues tienen una frase de algún personaje histórico que creemos que es adecuado para el elemento que estamos tratando. Los capítulos se basan en la metodología que nosotros pensamos más idónea para que se implemente una estrategia. Y esa metodología la tenemos mostrada con este gráfico, ¿no? Primero hay un compromiso político y social, que sería como un fluir de agua que hace mover una rueda, un molino, ¿no? El primer movimiento de ese molino tiene que ser un diagnóstico y un análisis territorial serio, completo del territorio en el que se quiere trabajar. A partir de ahí trabajamos en una planificación, esa planificación lleva a la implementación de la estrategia y una vez que la estrategia está en marcha, pues tiene que haber un procedimiento de seguimiento y evaluación de la puesta en marcha y los planes de acción de esa estrategia. Toda esa rueda se mueve por un eje que es fundamental, también lo comentaba antes Pedro Calaza, y cada vez está más en boga en todos estos desarrollos, que es la participación, el proceso participativo de la ciudadanía para que todos estos elementos funcionen. Eso lo trasladamos a un guión con una serie de capítulos que están
basados en esas fases que hemos ido comentando en el gráfico anterior. El compromiso político, la metodología para hacer un diagnóstico claro del territorio, la estrategia a implementar o la planificación, la implementación y el seguimiento posterior. Y todo eso acompañado también con una serie de anexos que aportan información como fuentes de información cartográfica o herramientas geomáticas o indicadores de seguimiento. Las descripciones tienen que ser prácticas, con lo cual en cada uno de los capítulos lo primero de todo es hacerse unas preguntas y unas breves respuestas que hacen un resumen del documento que se está trabajando en ese capítulo. Siempre hay esas primeras cuestiones o ideas que este capítulo va a desarrollar y son como un resumen del capítulo. Y dentro de los capítulos pues aparecen destacados alguna serie de recomendaciones, alguna serie de esquemas para facilitar la comprensión de lo que estamos hablando. Por supuesto, tienen que ofrecerse metodologías y durante todos los capítulos, durante todo el desarrollo de la guía, pues aparecen elementos de herramientas concretas, metodologías, indicadores, índices, aspectos que hemos trabajado en otras partes del proyecto Green Gap, que aquí también se vuelcan, como una matriz de servicios ecosistémicos, indicadores concretos o otras guías dentro del proyecto Green Gap. Ahora ya perdí el número, pero debe haber 5 o 6 guías diferentes de custodia del territorio, de seguimiento, metodologías de cuantificación. Bueno, esta guía es una guía de implementación, no puede recoger todo lo que está en otras guías, pero sí que se hace mención a esas guías o herramientas concretas como este visor que hablaremos en la última parte de la jornada de hoy, este visor de apoyo para el proyecto Green Gap para los 405 municipios de la eurorregión. En cada uno de los capítulos hay un documento final, un apartado final de resultados a obtener. Es decir, se plantea que cada municipio vaya capítulo a capítulo implementando su estrategia, se le explica cómo desarrollar esa parte de contenidos del desarrollo de la estrategia y al final del capítulo se hace como un checklist de, bueno, si has llegado hasta aquí, si estás trabajando en este tema, ¿qué deberías tener? O en qué deberías estar trabajando. Y en función de eso, pues el municipio puede saber en qué partes todavía necesita mejorar o podría aumentar. Durante toda la guía hay una serie de ejemplos prácticos vinculados, evidentemente, a la eurorregión, con mapas concretos, con análisis concretos de la eurorregión en su conjunto o de algunos municipios en particular que pueden ayudar a entender mejor el desarrollo que se está comentando. Por eso aparecen diferentes ejemplos de lugares concretos de Galicia o norte de Portugal que pueden ayudar a comprender qué queremos decir en alguno de los elementos que estamos tratando. Y todo ello acompañado de un sinfín de elementos gráficos, y aquí volverá a poner en valor el trabajo del diseñador, que ha tenido que hacer una y otra versión para que el resultado final fuese exactamente lo que nosotros le estábamos pidiendo. Esquemas que enfocan o que coordinan algunos de los planteamientos, por ejemplo, los 22 servicios ecosistémicos que estamos planteando para la región, pues cómo se coordinan con otras equivalencias en servicios ecosistémicos, por ejemplo, a través de la clasificación internacional de CISES, ¿no? Esquemas para entender lo que son las áreas núcleo, los corredores, su integración dentro del ámbito urbano y, bueno, una serie de elementos gráficos que, como digo, facilitan el entendimiento del guión. Y sin más, muchísimas gracias a todos. Bueno, decir 2 cosillas. Para cerrar esta guía, bueno, después del esfuerzo realizado, creemos que podría tener un código ISBN de publicación oficial. Entonces por eso todavía no está publicado, estamos esperando a ver si eso se concreta y la versión actual es versión en castellano y versión en portugués, pero creemos que también sería interesante tener una versión en gallego, como no podía ser de otra forma para el territorio gallego, con lo cual también estamos trabajando en esa línea. Muchísimas gracias. Y no sé, Ivo, si
Não, vou falar em português, devagar, mas também muito brevemente, depois eventualmente no final vamos ter um momento de conversa, só para salientar uma questão que o Alberto frisou e que me parece da máxima importância, esta ideia de que o guia se pode ler de muitas formas diferentes, através das questões e das respostas, através dos diagramas e depois eventualmente numa leitura completa de todos os documentos, porque eu acho que isso também é importante se considerarmos, salientando que não podemos tratar os municípios todos por igual. Não é? Temos dentro da Euro-região, e não só, evidentemente, e neste caso no projeto, do lado português, temos municípios com 10 mil habitantes, municípios com 150 mil habitantes, com recursos técnicos e equipas muito distintas, e de certa forma esta possibilidade de o documento, ou de se aceder ao conteúdo do documento a partir de níveis e intensidades de leitura muito distintas, é importante porque também, na minha perspectiva, se vai refletir nas próprias estratégias. Não é? Temos também que compreender que a elaboração das estratégias, dentro daquilo que é o contexto e das capacidades e dos recursos do município, também elas serão seguramente distintas. Não é? Só depois também salientar, portanto, nós do lado português não estamos no mesmo patamar, não temos uma estratégia nacional, não temos regiões, portanto, não temos estratégias regionais e, de certa forma, este projeto para nós, se calhar, vai ter aqui um funcionamento ou vai induzir transformações no sentido inverso. Ou seja, nós temos dentro do projeto 2 municípios que no contexto português se destacam pelas boas práticas, pelas muitas conquistas que têm feito, mesmo que não seja debaixo da ideia do conceito de infraestrutura verde, e provavelmente é acreditar que esses municípios, com as suas estratégias, vão reforçar ou dar intensidade à necessidade de o país também ele aprovar a Estratégia Nacional de Infraestruturas Verdes. Mas depois, num segundo momento, podemos falar um bocadinho também sobre isso. É só. Obrigado. Muito obrigada ao Alberto e ao Ivo pola presentación e agora continuamos coa presentación dos casos prácticos, neste caso o caso de Guimarães que Sara Terroso vai a presentar no caso de Guimarães. Olá, bom dia. Vamos só experimentar a ver se isto está a funcionar. Está sim, senhor, está a funcionar. Pronto, muito bom dia a todos. Eu também, à semelhança do Ivo, também vou falar em português. No caso de Guimarães, e tentando também não perder aqui muito tempo, a abordar um projeto e um trabalho tão grande, como já o Alberto tinha falado, nós estamos aqui a apresentar pequenos fragmentos daquilo que foi feito durante estes últimos 2 anos. Mas no caso, por exemplo, de Guimarães, nós já tínhamos muito trabalho feito no que diz respeito à infraestrutura verde, mas o que sentíamos falta desde o início era que vários projetos que nós tínhamos a decorrer, e muitos deles já implementados no território, não tinham conectividade. E para nós, a integração no projeto Green Gap foi muito importante nesse sentido, no sentido de, ok, nós agora vamos agarrar nestes projetos todos que temos implementados e que estão a ser implementados e vamos cozê-los. E foi o que a estratégia radial, a estratégia verde para Guimarães nos trouxe. Um dos conceitos-chave que nós estamos a trabalhar em Guimarães, já trabalhamos, estamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar, porque trabalhar com a natureza é trabalhar para o resto das nossas vidas e deixar um legado para o futuro, mas então os nossos conceitos-chave e muito daquilo que é importante para nós é realmente a melhoria da qualidade do ar, focar-nos num modelo radial de planeamento, que é do centro da cidade, que se expande para as restantes freguesias do concelho. A coesão territorial e ecológica também era muito importante para nós. Criar também uma rede contínua de espaços verdes e azuis, porque nós já estávamos a trabalhar muito a questão das linhas de água e dos corredores verdes. O restauro de habitats, okay? Nós temos vários habitats também prioritários em Guimarães que se encontravam desconectados e a partir do desenho desta rede foi possível conectar. A gestão também sustentável da água e o aumento também da biodiversidade, que tanto já se falou durante o dia de hoje. Ok, sim. Relativamente à elaboração da estratégia em si, nós já tínhamos vários planos desenvolvidos em Guimarães, mas lá está, faltava-nos então esta conexão, esta conectividade. Para além de todas as políticas internacionais, para além de nos basearmos nesta guia metodológica que foi elaborada, nós também integramos então as políticas locais que já tínhamos no território. O PDM, a Estratégia Municipal também da Adaptação às Alterações Climáticas,
o Plano Municipal de Ação Climática e o Plano de Ação para a Biodiversidade de Guimarães. Ou seja, estes quatro planos a nível do Concelho de Guimarães foram eles que nos permitiram então elaborar a estratégia para a infraestrutura verde de Guimarães. A metodologia é algo que todos os planos têm que ter, que este trabalho exaustivo permitiu-nos também elaborar, porque a metodologia para nós e para qualquer trabalho de investigação é extremamente importante, não só para nós nos focarmos e para organizarmos as nossas ideias, mas também para entender que todo este trabalho não é um trabalho linear, mas é um trabalho circular, ok? Isto nunca acaba. Nós iniciamos o trabalho e de repente estamos aqui na quarta fase da metodologia e temos que voltar à primeira fase. Isto é muito importante também para vos referir. Algo extremamente comum em Guimarães durante todos os desenvolvimentos destes trabalhos, desde sempre, é a participação dos cidadãos. Por isso, a primeira fase da metodologia, para além do diagnóstico muito minucioso do território, foi também pôr os cidadãos a trabalhar connosco. Porquê? Porque são os cidadãos que habitam no território. Só eles, melhor que ninguém, sabem o que é necessário para conectar as áreas verdes, se há necessidade de termos mais áreas verdes e o que é que precisamos de fazer nestes locais. Okay? Então, a participação dos cidadãos foi, ou seja, durante todo o processo e em processos anteriores também foi muito utilizada por nós técnicos. A educação e sensibilização ambiental já é algo que Guimarães já faz desde 2015, também já há um ano, são vários anos a trabalhar em ações que conectem a sociedade e os cidadãos com os nossos trabalhos. E lá está também várias aplicações de ciência cidadã que nos depois auxiliaram a obter dados para nós desenharmos a nossa estratégia. Como eu tinha falado, um trabalho exaustivo no que diz respeito ao diagnóstico territorial, relevo e clima, áreas naturais e zonas verdes, zonas protegidas e vulneráveis, zonas verdes, parques e jardins. Fizemos uma análise também ao abastecimento e saneamento, águas residuais e economia circular, mobilidade e transporte, energia e iluminação pública, gestão de resíduos e economia circular, análise social e cultural, ou seja, todos estes dados foram trabalhados para nos permitirem depois chegar aqui a uma visão estratégica e aos objetivos desta estratégia verde para Guimarães. Nós pretendemos então assim, quando chegamos a esta parte da visão estratégica, a nossa visão para o Concelho, como eu tinha mencionado, era esta estratégia radial, ou seja, nós desenharmos estes corredores verdes e esta estratégia a partir do nosso centro urbano e quisemos então focar-nos em 5 eixos principais. O primeiro deles pode ser o planeamento e a governança, o segundo, educação, participação e comunicação, conectividade, recuperação e renaturalização, que eu agora vou mudar esta palavra para naturalização, também já aprendi uma coisa hoje, adaptação às alterações climáticas e a monitorização, financiamento e avaliação. Estes cinco eixos foram-nos possíveis trabalhar, então, o plano de ação que eu vou falar mais um pouco à frente. Esta foi, então, o nosso planeamento. Ai, peço desculpa. Vou passar, já estou aqui a me alongar um bocadinho. O planeamento do nosso desenho de infraestrutura verde foi este mapa que vocês aqui veem. Estas zonas núcleo, as zonas de amortecimento, áreas multifuncionais e corredores ecológicos, nós já falamos disto no vídeo que vocês viram no início. O produto final foi este que obtemos. 34 freguesias abrangidas, 74% da população abrangida por este projeto, um trabalho de 42 km lineares em 105 km quadrados. Para o nosso concelho é muito significativo, já que nós temos 250 km quadrados de território. O plano estratégico é um plano, como quase toda a gente já sabe o que é, são tabelas com vários dados, montes de ações e descrições das ações. Os prazos e os recursos, nós tentamos dar que este tenha continuado até 2030, para nós era muito importante e este trabalho então já está também a decorrer. E decidimos também fazer aqui um orçamento simplificado, muito baseado na questão aqui de percentagens e não valores em concreto, porque nós ainda temos os trabalhos a decorrerem, há projetos que ainda precisam de ser orçamentados e verificados. E por isto, eu vou acabar, que eu já passei imenso do tempo e peço desculpa. Não tem? Tá? Eu estava mesmo? Ok, pronto. Porque para nós é importante este conceito de uma cidade verde, é uma cidade com futuro. Aquilo que eu tinha falado no início desta questão, nós temos tantos projetos e tanto desenvolvimento já no território, todo ele fragmentado, e esta estratégia para nós foi então muito importante para cozer tudo isto, ok? E agradecer também a oportunidade de nós podermos ter sido um dos concelhos a serem envolvidos neste projeto. Muito obrigada.
Moito obrigado, Sara. Foi moito veloz. Pouco tempo para explicar moitas cousas. Vale, agora pasamos á segunda parte das estrategias. En este caso non é unha estrategia local, é unha estrategia a escala provincial da provincia de Ourense e o presentará Antía Martínez de OSA. Hola, buenos días. Vale, bueno, pues como comentaba Cristina, ahora volvemos a subir un pouquiño máis a escala. Vamos a falar do plan de acción de la estrategia de infraestructura verde e adaptación al cambio climático de la provincia de Ourense. Esta estrategia tiene como objetivo servir de hoja de ruta para mejorar la transición ecológica en el territorio, logrando una mejora de la biodiversidad y también un territorio, una provincia mucho más resiliente a los efectos del cambio climático. Una de las características clave de la estrategia de infraestructura verde es su carácter multiescalar, ¿no? Funcionando y articulando diferentes zonas verdes desde diversas escalas, y eso nos lleva a que esta estrategia de infraestructura verde claramente está alineada o da respuesta a la estrategia galega de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas, que a su vez se enmarca en la homónima estatal. Un aspecto clave para poder desarrollar el plan de acción de esta estrategia de infraestructura verde fue, como bien ya se comentó en diversas ocasiones, contar con un diagnóstico sólido, con un conocimiento clave del territorio. Para ello hubo dos fuentes de información, como fueron, por un lado, la estrategia gallega de infraestructura verde, ya mencionada, y muy especialmente el diagnóstico territorial elaborado por la Universidad de La Coruña, que pues da una información clave del aspecto medioambiental de toda la provincia, pero que también incorpora una perspectiva cultural, una perspectiva patrimonial y social del territorio. En este punto sí que es importante señalar, como bien indicaba Sara Terroso con ese gráfico circular, que este documento se trata de un documento vivo, ¿no? Al igual que el territorio cambia, tendrá que ir evolucionándose e ir adaptándose ese diagnóstico y, por tanto, el plan de acción. Es por ello por lo que ahora mismo este diagnóstico está en revisión y en actualización, especialmente por todos los incendios forestales que afectaron al territorio y especialmente a la provincia de Ourense durante este verano, que claramente hacen reevaluar esta realidad y repensar otras soluciones complementarias. Una vez cerrada esta parte de diagnóstico, pasamos al marco estratégico, que es la columna vertebral de todo el municipio. En este caso se compone de 5 objetivos generales, 7 específicos, 15 metas y 29 líneas de acción. Aquí tenemos un ejemplo del desglose de esta estructura propuesta, en este caso para el primero de los objetivos generales. Y llegados a este punto ya pasamos al plan de acción, que es la parte más operativa de la propia estrategia. Este plan de acción pretende crear un conjunto de líneas de acción concretas, eficaces, evaluables y fácilmente implementables en el territorio de cara a lograr estos objetivos y estas metas fijadas. En total, como ya avanzaba, son 29 líneas de acción elaboradas a partir de las problemáticas identificadas en el diagnóstico territorial y de las prioridades o de los ámbitos necesarios de intervención que fija la estrategia gallega para la provincia. No me voy a poner a leer esas 29 líneas de acción porque sería muy denso, pero algunos ejemplos de ellas serían la reducción del efecto de isla de calor en los entornos urbanos de la provincia mediante la inclusión de soluciones basadas en la naturaleza,
Cierto, gracias. O la puesta en marcha de instrumentos de ordenación que favorezcan la gestión sostenible, o también, bueno, pues la puesta en marcha de acuerdos de custodia del territorio, ¿no? Porque, como ya vimos en diferentes presentaciones, para la implementación de estas estrategias es clave contar con una gobernanza sólida. Para cada una de las líneas de acción se desarrollaron estas fichas, perdón. Estas fichas tienen diferente información técnica, como puede ser la propia descripción de la acción, los beneficios aportados, su encaje estratégico o los indicadores y resultados. Y, además tienen una clasificación, por así decirlo, que es doble, ¿no? Por un lado, sobre qué elemento de la infraestructura verde se está trabajando o es de aplicación esta línea de acción, es decir, si es sobre zonas núcleo, sobre áreas de amortiguamiento. Y, por otro lado, el tipo de intervención, es decir, si estamos hablando de una medida de restauración o de una medida de conservación. Además, una parte clave de las líneas de acción de estas fichas es la identificación de proyectos tractores. Los proyectos tractores son intervenciones ejemplares que buscan demostrar a escala local o bien comarcal cómo aplicar de forma práctica estos principios, cómo lograr estas metas de conectividad ecológica, de restauración ambiental, de valoración paisajística. En este momento se identificaron en el territorio 46 proyectos piloto. Insisto en este momento porque, como bien comentamos, es un documento vivo que se irá actualizando a medida que se va actualizando también el diagnóstico. Uno de los proyectos piloto, por ejemplo, es la restauración ecológica del embalse ambiental de Ascunchas, que tendremos la oportunidad de escuchar hablar de él en esta jornada. Simplemente señalar que estos proyectos piloto, estos tractores, parten de dos tipologías principales. Por un lado, aquellos vinculados a las áreas prioritarias de restauración ecológica definidos en la estrategia gallega y, por otro, las áreas de interés paisajístico que define el propio diagnóstico territorial elaborado por la UDC. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de esta estructura donde podemos ver pues todo el encaje, ¿no? Partiendo desde el objetivo general, el específico, las metas, esas líneas de acción y cómo se va desgranando en proyectos tractores, diferenciando en color si son áreas prioritarias o áreas de interés paisajístico y también con este código de colores el tipo de actuación. Bueno, aquí tenemos también el mapeo de estos proyectos piloto en la provincia. Y con esto sí que damos cierre a esta breve introducción. Simplemente, como conclusión, decir que constituye una hoja de ruta clara, flexible y operativa para lograr la estrategia local. Muchas gracias. Moitas gracias, Antía. Moitas gracias por axustarte aí ao tempo tamén. E agora entramos na última parte que presentarán Emmanuel de Oliveira e Ivo Oliveira, os dous Oliveiras, as dúas Oliveiras. Hai moita. Bueno, e nos presentarán a estrategia de Paredes de Coura. Em Portugal os Oliveiras não são todos irmãos, mas eu sei que o horário estamos em cima do horário deste painel, vou tentar ser sucinto. Portanto, a estratégia de Paredes de Coura foi elaborada, o trabalho esteve centrado na Universidade do Minho. Aliás, gostava de realçar o trabalho da Inês Oliveira, que está aqui na plateia e que foi a peça-chave na elaboração deste documento. Mais uma Oliveira, Inês Oliveira também. E, portanto, nós da Universidade do Minho, o Emanuel, portanto, representando nomeadamente o Laboratório Rural de Paredes de Coura, portanto, somos a base, digamos, da elaboração deste documento. Já percebemos, portanto, também das apresentações anteriores aquilo que tem a ver com a organização do documento, da estratégia e que vem, evidentemente, daquilo que está definido no Guia Geral, portanto, contexto, participação, diagnóstico, visão estratégica, a delimitação dos componentes, dos elementos que vão integrar a infraestrutura verde,
plano de ação, portanto, e as apresentações anteriores, de certa forma, também plasmam esta estrutura, que é uma opção de projeto. Só queria realçar a opção por se pôr a participação logo no segundo ponto, portanto, logo antecedendo o próprio diagnóstico, não é? Para reforçar esta ideia de que os processos, o envolvimento da comunidade tem que ser desde o primeiro momento, não é? Desde o processo de diagnóstico, portanto, não são coisas que acontecem a posteriori, e acho que esta opção, de facto, reflete isso. E depois, pelo menos para o contexto português, evidentemente tudo o que é o enquadramento normativo, internacional, nacional, no caso do regional, não é, enfim, temos aqui um contexto um bocadinho diferente para não termos regiões, mas tal como referiu também a Sara, depois eu penso que o contributo da estratégia de infraestrutura verde, no caso de Paredes de Cora, é a possibilidade de ela acolher um conjunto de ações, de opções, que estão numa diversidade de documentos que os municípios têm, defesa da floresta, de planos municipais de emergência, de mobilidade, etc., e que, no contexto dos municípios muito pequenos, como é o caso de Paredes de Cora, tornam-se ainda um desafio acrescido. E, portanto, de certa forma, a estratégia da infraestrutura verde pode ser uma oportunidade, nas ações que está a delimitar, também de estar a responder, não é? A tentar tornar efetiva a aplicação de muitos destes planos que sabemos que, por vezes, têm uma aplicação muito reduzida. Paredes de Cora tem também para contextualizar, tem uma particularidade porque tem um conjunto de práticas de intervenção na paisagem, um historial também já grande. Este documento é referente ao plano de paisagem de terras do Cora, que nomeadamente já definia um conjunto de ações, já definia a necessidade de levantamento, por exemplo, do regadio, portanto, e a estratégia que nós elaboramos, de uma forma geral, também vai incorporar ou vai absorver muitas das opções que já estavam plasmadas neste e noutros documentos do município. Para nós, a Universidade do Minho, porque não tínhamos trabalhado muito em Paredes de Cora até ao momento, pelo menos a Universidade do Minho, Escola de Arquitetura, Arte e Design, houve, de facto, uma fase de conhecimento, de descoberta do território, como é normal nestes processos, e depois conseguimos, dentro daquilo também que era o tempo do projeto, o intervalo temporal e os próprios recursos disponíveis, conseguimos desenvolver um conjunto de ações participativas, portanto, o tal segundo momento, tentar que acontecesse num momento muito inicial do projeto, que envolveram, por exemplo, agricultores, comunidade escolar, e aqui a comunidade escolar, na ação 2, uma comunidade escolar do ensino um pouco mais avançado, e com uma comunidade com um vínculo por vezes mais frágil com o território, ou seja, com estudantes, com alunos que estavam no território há menos tempo e, portanto, que a percepção que trazem sobre aquilo que pode ser estruturante, aquilo que pode ser fundamental, é muito diferente da percepção que veio da ação 3, portanto, de um universo de estudantes mais enraizados, portanto, nascidos e criados, digamos assim, no território. E esses dois olhares também são interessantes. Evidentemente que muitas outras ações participativas, com outra escala, é sempre um desafio a questão da participação e como a tornar mais efetiva. Não é? E mais representativa. Só para dizer que tentámos produzir um desenho que integra a estratégia, que tenta sintetizar ou representar, espacializar aquilo que são os territórios, os espaços identificados por estas comunidades como relevantes, evidentemente que nos identificam aqueles que são espaços que são relativamente consensuais, os principais parques, a linha d'água, os pontos de contacto com o rio, mas também nos trazem para o projeto, identificam outros espaços, por vezes até que eles usam em contexto de maior informalidade, não é? E permite de identificar, por exemplo, espaços multifuncionais e incorporar na estratégia de infraestrutura verde espaços que provavelmente saem fora da nossa esfera ou daqueles que mais, enfim, cotidianamente olhamos para o território. Pronto, o diagnóstico também já foi aqui, julgo que já apresentaram aquilo que são os vários temas que integram o processo de diagnóstico, que fazem parte do guia geral, o diagnóstico biofísico, funcional, vivido, não vou detalhar, não vale a pena. E depois também sempre aqui salientar que no contexto de Paredes de Cora, poderíamos dizer, se calhar no contexto de grande parte dos municípios do Minho ou da Euro-região, a água é um tema absolutamente determinante. Bom, poderíamos dizer que ela é determinante, fundamental em todos os municípios, mas a estrutura hidrográfica que tem, a sua complexidade, a sua riqueza e a forma como ela está, de facto, associada a grandes territórios agrícolas e ao regadio, justificou, pareceu-nos
por demais evidente que grande parte da estratégia tinha que estar suportada também num olhar ou numa atuação sobre o regadio. Portanto, e o regadio nas suas infraestruturas, mas também naquilo que ele produz, não é? Nos produtos que dele saem. Portanto, este esquema, aliás, o desenho à vossa direita permite identificar exatamente as zonas de regadio e que estão muito por levantar ainda, por caracterizar detalhadamente, e percebemos que estamos a falar de uma superfície muito grande em relação à área do município. Pronto, também a visão estratégica assenta-se sempre em objetivos que são comuns à estratégia geral, portanto, regenerar ecossistemas, proteger, fortalecer o enraizamento ecológico e cultural das comunidades e depois esta questão, a água como eixo estruturante. Portanto, ela está operacionalizada em 4 pilares, que também são pilares relativamente comuns, no âmbito para a ação, para a conservação, para a prevenção e, enfim, na sua dimensão mais funcional. Tivemos, portanto, também seguindo aquilo que são as indicações do Guia Geral, sempre tentar perceber, não é, que cada um dos objetivos que estão definidos, qual é o pilar, não é, que de certa forma ele vai alimentar, sabendo que alguns objetivos alimentam, não é, vários destes pilares. Portanto, objetivos que estão ligados com a conservação, mas temos, por exemplo, na dimensão funcional, ela corresponde a uma série de objetivos. Portanto, o documento de síntese da estratégia é este, já vimos, portanto, o que é interessante também nesta apresentação conjunta é perceber as diferenças de escala, mas também no caso dos 2 municípios de Guimarães e Paredes de Coura, que têm do ponto de vista da urbanização, da mancha urbana, da dispersão urbana, características muito distintas, aliás, 9 mil habitantes, não é? 10 mil habitantes para 150 mil, grosso modo, não é? E, portanto, aqui, claramente, as zonas núcleo de Paredes de Coura são 2 fundamentais, uma área protegida, portanto, que é a área toda de Corno de Bica e se envolvente, que já é uma zona, de facto, Rede Natura 2000, e depois o rio Taboão, não é? O rio Coura, como o elemento que é absolutamente central na caracterização do município, também como que aqui optámos por colocar como zona núcleo e não como corredor ecológico, porque ele de facto tem um valor a todos os níveis, do ponto de vista da biodiversidade, mas também do ponto de vista da identidade e social, absolutamente estruturante. Portanto, talvez essa a maior particularidade deste documento. E depois a linha vermelha que identificam é a identificação exatamente dos espaços multifuncionais, que podem ser parques urbanos, mas podem ser equipamentos públicos para os quais se prevê um conjunto de ação do ponto de vista, por exemplo, da sua performance energética, do tratamento das suas áreas envolventes, que fazem com que eles podem fazer parte da infraestrutura verde. Portanto, as zonas multifuncionais, neste contexto, são muito, muito diversas. Portanto, e depois fazemos algumas aproximações que exatamente permitem perceber esta relação entre zonas núcleos, corredores ecológicos, zonas de amortizamento e as áreas multifuncionais, sabendo que a intervenção nas várias zonas, mas nomeadamente nas zonas multifuncionais, vai, em princípio, fortalecer a tal ideia de continuidade entre todos estes espaços. Eu disse que ia ser curto e já não fui assim tão curto, portanto, o plano de ação tem fundamentalmente 30 ações, estão organizadas por estas tipologias também, e vou passar os 4 slides das ações, de certa forma, acima de tudo, só realçando sempre a importância de associar a ação ao objetivo geral, mas também ao objetivo específico, não é? E do lado esquerdo do quadro vem exatamente sempre a tentativa de listar todos os objetivos para os quais cada uma das ações está a responder, e isso, no limite, é fundamental para também definir prioridades, não é? Por onde é que vamos começar, por que ações é que vamos começar, percebendo o seu alcance, o seu impacto. Portanto, aqui são a lista das 30 ações, vou saltar, são evidentemente muito diversas, e, portanto, depois também procedemos, sempre pensando neste intervalo temporal, portanto, uma primeira fase que teve a ver, de facto, com a preparação da estratégia, um primeiro momento de implementação. Este primeiro momento é importante porque é preciso ter sinais visíveis rapidamente, não é? O arranque da estratégia tem que se traduzir em ações muito práticas e concretas, também para ganhar progressivamente o conforto da comunidade, digamos assim. Portanto, mas há, como é normal, um conjunto de estratégias que exigem muito, muito tempo. Pronto, já não fui assim tão curto quanto queria ser, mas obrigado mesmo. Não sei se... portanto, para já estamos a... Eu creio que o Ivo disse tudo, mas porque foi um verdadeiro desafio também para o município, embora
Posso já dizer, e felicito o trabalho da Universidade de Minho e da proximidade em todo o desenvolvimento, e posso dizer, já avançar, que estamos o nosso regulamento já para o arvoredo urbano, para a gestão do arvoredo urbano, já importa também o PMAC, embora ainda não esteja, digamos, ainda não foi apresentado aos municípios, mas já estamos a incorporar coisas do PMAC. Portanto, é um bom sinal, estamos a fazer esse caminho também. Do PMAC não, perdão, da estratégia. Sim. E do PMAC também somos obrigados, não é? Pois, moitas gracias polas intervencións e agora pois, creo que temos 5 minutos como para un pequeno turno de preguntas se alguén quere facer algunha pregunta ou cuestión. Non sei se alguén quere comentar algo. Bueno, senón, como unha cuestión, non? Un pouco para cerrar e un pouco para o que consideren cada un, non? Eu creo que a vista das presentacións, non? Ao final se presenta ao mesmo tempo a guía de implementación que as estrategias implementadas, non? E que sempre foi como unha metodoloxía, non? Tamén a posta en práctica de cousas en paralelo axudou a mellorar as guías e viceversa, non? Como ven, pois esa, é unha pregunta aberta, non? Como veron vostedes ese proceso, non? Que ás veces parecía como desordenado, pero que á vez tamén servía, non? Para testar cuestións, non? Non sei como veron, porque foi tamén como un pouco a proba deste proxecto, non? Sim, eu acho que isso é, de certa forma, quando o Alberto, aliás, referia, não é, que a guia estava, de certa forma, sempre também a receber um bocadinho aquilo que nós, da experiência que está a ser desenvolvida nas estratégias, eu acho que isso reflete quer dizer, se à partida, se isso não acontecesse, era sinal que também não estávamos a aprender nada, não é? De certa forma. Estávamos apenas a aplicar conhecimento que já estaria sedimentado previamente. Portanto, é normal que, e para nós no contexto português, isso ainda, se calhar, é ainda mais decisivo, porque nem sequer temos, nomeadamente, algumas referências, como Ponta Areias ou Pontevedra, que julgo que também já tem um trabalho mais avançado, não é? Nem sequer tínhamos esse contexto próximo. Só salientar também que estas apresentações a mim também reforçaram, de facto, a questão da comunicação e da síntese gráfica, não é? Como é que nós, portanto, no caso, aliás, de Guimarães e talvez de Ourense também, já há algum trabalho também, até do ponto de vista da edição do documento final. Nós aqui ainda, esse trabalho vai ser iniciado, mas parece-me também que a capacidade que se pode, aquilo que se poderá vir a extrair das experiências de representação, de síntese em tabelas, em esquemas, também será fundamental para aquilo que depois outros municípios virão a fazer. Porque sabemos que estes documentos, se não tiverem, de facto, opções claras do ponto de vista da comunicação, da sua acessibilidade, correm risco de se perder muito, não é? Não sei se respondi à pergunta, sim, mas parece-me, para já destacaria isso, sim. Deixar também a nota que o trabalho realizado na questão da guia metodológica foi um trabalho muito denso. E às vezes eu sinto que as pessoas que estão fora do projeto não possam entender muito bem o trabalho que foi elaborado na questão da guia metodológica, porque há tanta coisa, há tanta fonte que nós podemos seguir, há tanta coisa que podemos pesquisar e introduzir nesta guia metodológica e fazer uma síntese para depois poder ser aplicada tanto à Galiza como ao Norte de Portugal é extremamente complexo, porque nós estamos a trabalhar também territórios, além de algumas características idênticas, basta ver por Paredes de Coura e Guimarães que estamos na zona do Minho, mas somos completamente diferentes, são paisagens completamente diferentes e conselhos totalmente diferentes. E também enaltecer a parceria e o trabalho em sinergia que foi feito ao longo de todo o projeto, porque no caso, por exemplo, de Paredes de Coura e Guimarães, mesmo a questão dos mapas, os grafismos, nós tivemos muita preocupação de manter a linguagem o mais coerente possível, porque, como podem imaginar, é um consórcio gigante, é muita gente a trabalhar, muitas áreas diferentes, mas nós tentamos sempre trabalhar em conjunto o melhor que conseguimos e também dar os parabéns a todas as pessoas envolvidas, porque acho que é de enaltecer o trabalho todo. Reforzar un pouco reforzar un pouco lo que acaba de decir Sara y Ivo, ¿no? Sí que es cierto que el proyecto Green Gap tiene muchísimas acciones y a la vez tenía guías y manuales y metodologías
para ayudar a los ayuntamientos a poder elaborar sus estrategias y a la vez estábamos haciendo estrategias en distintas zonas, ¿no? En 2 municipios de Portugal diferentes y también en la provincia de Ourense, que es una escala completamente distinta a la escala local. Y a la par estábamos trabajando, parte del equipo también estaba trabajando en el municipio de Pontevedra, haciendo la estrategia de Pontevedra. El Concello de Pontevedra es otro de los socios de Green Gap y también estábamos trabajando con ese municipio. Durante la elaboración de las estrategias veíamos que la guía y las ideas iniciales que teníamos para desarrollar una guía de este tipo, basadas en la estrategia nacional de España y la estrategia europea primero, la estrategia nacional y la estrategia gallega, no encajaban exactamente con las necesidades que estábamos observando, tanto a nivel provincial como en cada uno de los municipios. Por poner un ejemplo, en Paredes de Coura, gran parte, ahora no recuerdo el porcentaje, pero gran parte de Paredes de Coura está en Red Natura. Red Natura, por la estrategia nacional y la estrategia gallega, debe ser zona núcleo, todo en su integridad. Con lo cual teníamos que todo el municipio de Paredes de Coura era zona núcleo, incluidas zonas urbanas. Entonces, no encajaba que eso pudiese ser aplicable para un ayuntamiento de este tipo. Entonces tuvimos que desarrollar otras metodologías y eso fue un trabajo muy intenso de debates entre todos los miembros del equipo, de reflexiones, de cambios, para llegar a una idea que intentamos consensuar con esta guía, que esperamos que sea una guía práctica y útil para todos los ayuntamientos. Sí, simplemente, bueno, por reforzar o que xa se dixo e por dar a perspectiva dende a parte que levamos nos de elaborar o plan de acción, pois o mesmo, non? Para min, eu creo que o principal reto que tivo o traballo foi dalo por cerrado, por así decirlo, porque, claro, mentras estás traballando nas guías, porque claramente unha cousa é pasar do plano teórico, pero despois, cando pasamos ao plano máis operativo, volven a xurxir ideas que hai que matizar na parte das guías, o mesmo co proceso de diagnóstico, non? Era o punto que comentábamos. Cando xa parece que está pechado o diagnóstico, chega unha vaga de incendios forestais que fai cambiar totalmente esa realidade e, por tanto, o plan de acción. Entonces, bueno, simplemente o mesmo agradecer a todo o traballo que se fixo e as boas sinerxias que hubo durante todo o proceso e matizar eso, o proceso vivo de todas estas ferramentas. Bueno, pois eu creo que damos por pechada a mesa. Moitas gracias e nada, pois agora creo que temos un café e despois seguimos coas seguintes mesas.